Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Clique Intercâmbios. Eu sou a Priscila. E eu sou a Mayara. E hoje a gente vai falar sobre 5 coisas que você vai precisar se adaptar no intercâmbio. A primeira coisa que você vai precisar se adaptar quando chegar no seu intercâmbio é com o idioma. Chegar num país com um idioma completamente diferente do seu pode parecer um pouquinho assustador. Pra mim foi bem assustador, mas a gente vai se adaptando aos poucos, porque você chega aqui, né, independente do país que você esteja, você tem que esquecer o português. Esquece o português e começa a pensar e fazer o máximo para pensar em tudo. Viu alguma coisa, pense em inglês, que daí vai ser aos poucos, né? Porque você vai a um supermercado, você vai precisar falar no idioma local. Vai ao banco, vai precisar pedir informação. Tudo isso vai ter que ser no idioma local, então é uma adaptação diária. Pode parecer um pouquinho assustador, mas é um dia de cada vez. E você vai ver que com o tempo a coisa vai fluindo e vai indo, assim, né? A segunda coisa que você vai precisar se adaptar é estar longe. É muito difícil, mas você precisa entender que você vai perder muitos momentos importantes da sua vida e da vida das pessoas que você ama. Então, no Natal você vai estar longe, no Réveillon, no nascimento da sua afilhada, sobrinha, prima, na formatura do seu irmão, do seu tio, no Dia das Mães. Então são momentos que são muito importantes para nós, mas que a gente vai ter que se adaptar a vivenciar esses momentos através de vídeos, de mensagens, mas não presencialmente. A terceira coisa que você vai precisar se adaptar é com a cultura. A gente, por ser brasileiro, a gente é um povo mais caloroso. Aqui fora não é tanto assim. Então quando você chega, né, você não vai chegar cumprimentando com os 3 beijinhos e abraça aquela coisa toda. Não pode, na verdade. Tá? Então dá uma segurada aí na sua brasilidade e ver como é que é a cultura local, né? Aqui todo mundo muito receptivo, muito educado, eles se preocupam muito com o que você precisa, em te ajudar, mas eles não saem por aí, te dão uma informação, sai, beijo, abraço, tchau. Então é diferente, assim. Então a questão cultural é um pouquinho da gente ter que ir se adaptando também, assim, é um choque cultural um pouquinho. E também tem a parte da cultura, que é uma parte muito positiva que às vezes a gente encontra nos outros países, né? De você parar o carro para o pedestre atravessar, de você respeitar mais os ciclistas, de você dar bom dia, de você agradecer ao motorista do ônibus. Então são alguns aspectos culturais que às vezes a gente também não tem no Brasil, ou que não é tão forte no Brasil, mas que a gente acaba vivenciando e até se acostumando nos outros países, e quando a gente retorna para o Brasil por férias ou retorna mesmo para o Brasil, a gente pensa, gente, mas isso é tão importante, por que a gente não faz isso aqui? Então a gente tem que se acostumar também com coisas que a gente acha que é fundamental e que a gente não pode mais fazer em público. Bom, a quarta coisa que você precisa se adaptar, e eu acho que ela é a mais difícil de todas, é a despedida. E eu divido em 2 partes. A primeira parte da despedida, eu diria que é naquele momento que você tá deixando a família para trás, deixando os amigos para trás e embarcando, que é a primeira vez que você deixa o Brasil oficialmente. Tem lágrimas, abraços e você tem aquele choque de realidade. Meu Deus, realmente agora é para valer, estou indo sozinha, sozinho para um novo país, viver uma nova vida. Isso se repete quando você vai de férias para o Brasil e resolve continuar no outro país. E eu diria que é um pouquinho menos dolorosa a segunda despedida. E a gente tem aquela despedida que eu acho que é a pior de todas e que eu realmente espero que você nunca passe, mas que todo mundo tem que estar preparado. Que é quando você precisa dizer adeus a alguém que você realmente ama. E eu perdi minhas 2 avós enquanto eu estava aqui. E é muito doloroso o luto que a gente vive, de a gente não poder estar perto, de a gente não poder não só ter dito adeus para a pessoa que a gente realmente ama, mas de não poder estar com a família, com os amigos nesse momento. Aquele abraço, aquele luto que a gente precisa viver, aqui a gente não consegue. É o último adeus que a gente queria dar e que a gente não dá. O abraço e não dá. E a quinta coisa que você precisa se adaptar é morar com pessoas que você nunca viu na vida. Né? Então a gente tá acostumado, a gente às vezes reclama um pouquinho de morar com os pais, aquela coisa toda, mas quando você chega pra uma casa nova, com, né, aquela coisa que a mãe fala, nunca pegue bala dos estranhos, você tá dormindo num quarto com um estranho, morando na casa com um estranho, então você tem aquela coisa, nossa, o que eu vou fazer aqui? Não conheço ninguém,
mas você vai vendo que aquele estranho, que quando você chegou, aqui é tudo muito intenso, então quando você chegou, você não conhecia ninguém, você vai vendo que a cada dia que passa ela vai se tornando a sua família, aqui vai ser um suporte. Isso é uma das grandes vantagens de se morar com outras pessoas, né? Porque você sabe que às vezes você vai ter um dia difícil, você vai chegar em casa e vai ter alguém para conversar, vai ter alguém para te apoiar. Então isso é algo muito bom. Mas você vai lidar com pessoas com personalidades completamente diferentes da sua. Você tem que respeitar o espaço da outra pessoa, tem que ter a sorte de estar com pessoas que também respeitam os seus espaços. Eu estou tendo muita sorte com isso. Eu moro com mais 9 meninas, sim, nós somos em 10. E a gente se respeita muito. E ali eu descobri muita coisa que foi um pouco assim, nossa, meninas jovens, guerreiras, que acaba sendo uma força para você no dia a dia do seu intercâmbio, porque você vê aquilo e fala, poxa, olha onde elas estão, olha como é que elas conquistaram tudo isso, jovens, guerreiras, trabalham, estudam, e estão ali. Então essa coisa de você morar com outras pessoas também te dá uma força durante o seu intercâmbio, porque é algo que você está longe de todo mundo, mas você tem um suporte aqui. Então morar com outras pessoas também tem disso, né? E tem um outro lado da moeda, que é quando você vai morar com pessoas que você não conhece, e são pessoas que você não consegue ter afinidade, que são pessoas que você não cria uma amizade, e você acaba tendo até problemas, às vezes, dentro da casa. E eu acho que aí vem a maturidade do intercâmbio, de você amadurecer, de você lidar, se colocar no lugar do outro, respeitar o outro, mesmo não sendo uma pessoa que você considera família, como a Mai falou que em muitos casos acontece. Então, acho que tudo isso faz com que você cresça, que você amadureça, e a gente diz, agora sim começou a viver o intercâmbio, porque intercâmbio literalmente não é só flores, não é só coisa fácil de se viver, são todas as responsabilidades de vir sozinho para um novo país e ter que lidar com tudo isso. E a grande vantagem, eu acho que é realmente essa, é você aprender a respeitar o espaço do outro, assim. Então você se obriga a respeitar o espaço do outro, você cresce muito nessa fase. E não só respeitar o espaço do outro, mas respeitar a cultura, porque a gente tá falando aqui como se todo mundo fosse brasileiro na casa, só que não. Muitas vezes você vai morar com pessoas do mundo inteiro que tem, assim, postura diferente, cultura diferente, hábitos diferentes do brasileiro, e você tem que aprender a respeitar. Então muitas vezes você, nossa, mas aquela pessoa daquele país específico, eles fazem isso, tratam as mulheres desse jeito, fazem aquilo, e quando você conhece uma pessoa, você passa a entender e respeitar a cultura deles, o porquê eles lidam dessa forma, porquê eles agem dessa forma. Eu acho isso bacana, você começa a ver o mundo com uma outra perspectiva e começa a respeitar muito mais as outras pessoas. Bom, pessoal, essas foram as 5 coisas que a gente considera que você vai precisar se adaptar no intercâmbio. Se você tem qualquer dúvida, quiser perguntar, quiser conversar com a gente, manda seu e-mail, manda seu contato aqui que a gente entra em contato com você e a gente pode dar todo o suporte que vocês precisarem. Um beijo. Tchau. Tchau.